Boa tarde. Eu vim aqui falar sobre os manuscritos do Mar Morto hoje. Uma das maiores evidências da veracidade da Bíblia. Se alguém tem dúvida, e nunca as pessoas questionaram tanto a Deus e a palavra de Deus como hoje, né? E existe muita informação. Então, nós vamos ajudar e dar um pouco mais de informação, porque você deve ter ouvido falar dos manuscritos, mas vamos falar por um pouco mais, alguns detalhes a mais. Como eu falei no outro vídeo, né, nós estamos em estado de emergência em Maryland, mas estamos a salvo aqui, graças a Deus, orando pelos que estão lá, aí nas áreas de risco, mas infelizmente sempre tem, né, as fatalidades, mas graças a Deus o pior, né, tem sido evitado, a maioria das pessoas estão a salvo. As regiões ainda, muito alagamento, muito problema, mas vamos continuar orando, que é o que nós podemos fazer de melhor. Quem pode estar lá ajudando está. E isso é a melhor parte de saber que existe solidariedade entre as pessoas ainda e que o amor de Deus ainda se manifesta no ser humano, né? Então vamos continuar aqui nesse assunto. Gente, há 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, precisamente em 1947, dois pastores da região passavam com as ovelhas, com os animais, pelas cavernas de Qumran. Isso é a região de Qumran, é perto de Wadi Kelt, que é mais conhecido, que é chamado o Vale da Sombra da Morte, né? Então, todo mundo conhece lá o Salmo 23 do rei, né, do rei Davi. Então, o que ele fala, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, a gente acha que é uma forma poética, que é uma forma, né, que é uma figura de linguagem, mas não é realmente. Existe o Vale da Sombra da Morte, é o Wadi Kelt, é nessa mesma região do Mar Morto, né? Nessa região, né, era muito perigosa. Inclusive, Jesus fala quando ele conta, né, sobre o samaritano e sobre aquela pessoa que foi atacada lá, é nessa região também. Todo mundo tinha medo de passar por aqui, né? Então, o Wadi Kelt é chamado ao Vale das Sombras da Morte porque era muito perigoso. E o rei Davi, ele conhecia bem, porque foi para lá que ele fugiu. Quando ele fugiu do Absalão, o próprio filho dele, né? O filho dele queria matar ele, e o que um pai pode fazer, né? Ele só podia fugir do filho, não ia fazer nada, ele tinha que fugir. Então, ele se escondeu lá no Vale da Sombra da Morte. Por isso que no Salmo ele diz, né? Ainda que eu andasse, né? Que é o Wadi Kelt. Nessa mesma região, né, do vale, então está Qumran, e foram 12 cavernas onde os manuscritos foram achados, né? Conta-se que esses pastores estavam com os animais, e daí eles perderam um dos animais e foram procurar nas cavernas. Daí, procurando, eles jogavam, né, pedras ali para ver se o animal saía, estava numa das cavernas, porque eles tinham medo, né, de algum animal selvagem estar ali também. Então, eles ficavam jogando, eram bem jovenzinhos, então eles ficavam jogando pedras assim para ver se o bichinho saía. E aí eles foram jogando pedras nas cavernas, e aí, um momento, eles ouviram o som de algo se quebrando. E isso chamou a atenção deles, que, né, dentro de uma caverna, o que poderia se quebrar, né? Tinha que ter algum objeto ali, aí chamou a atenção deles. Aí eles foram lá, estava cheio de vasos. E aí é uma longa história que eu posso até colocar uns links aqui para quem quiser, né, ler, estudar mais a fundo, estudando a informação mais importante, básica. Depois eu vou colocar umas fotos ali também, né? E então, quando esses vasos continham, né, os pergaminhos, os manuscritos, né, de 2000 anos atrás. E é uma das provas mais impressionantes, assim, de que a Bíblia é verídica, porque as pessoas questionam, eu ouço muitas pessoas dizerem, não, mas a Bíblia foi escrita, né, por pessoas e foi modificada e houve muitas traduções, a Bíblia não é o que é. Não, a Bíblia é exatamente como ela foi escrita, as escrituras como foram escritas, a palavra de Deus, há milhares de anos, elas ainda são as mesmas, porque foram encontrados todos os livros da Bíblia, com exceção
do livro de Esther. Mas até hoje, os arqueólogos ainda continuam pesquisando aquela região, que chama muito a atenção, que esses manuscritos são muito valiosos, né, em todos os sentidos. Então, eles continuam investigando aquela região, e são 12 cavernas onde foram encontrados os manuscritos, inclusive a caverna número 8, há pouco, ainda foi encontrada há pouco, não havia nenhum manuscrito lá, mas foi uma das cavernas onde eles estiveram, porque existe picaretas tudo lá, e os arqueólogos ainda estiveram lá, sabendo que é uma das cavernas onde foram procurar pelos pergaminhos, e ainda eles procuram por mais evidências, né? Porque o livro de Esther não foi encontrado. Mas é mais do que maravilhoso eles terem encontrado isso, gente, porque prova, imagina, esses livros esses manuscritos foram analisados por escolas, pessoas que são, né, que têm conhecimento nessa área, que, né, não foi lá qualquer pessoa que disse, não sou eu aqui que, né, estou dizendo isso. São pessoas de um grande conhecimento que avaliaram, e esses pergaminhos são verdadeiros. Na época do Nero, os imperadores romanos, na época do início do cristianismo, eles perseguiam os cristãos. Então, eles saíram de Jerusalém. Inclusive, houve um massacre lá, né? 70 anos depois de Jesus, lá houve um massacre. Muitas pessoas foram mortas lá. Então, eles não pisavam lá. Eles saíram, né? E foram para essa região, que era uma região abandonada, perigosa lá até de viver. E eles foram viver lá. E eles escreveram, então, eles fizeram essas cópias exatamente como elas foram escritas, né, pelos discípulos de Jesus, como foram escritas, né, no Antigo Testamento, desde a época de Moisés. Eles fizeram essa compilação, então são vários manuscritos com cópias exatas, reais do que foi escrito. Então, eles não existia tecnologia, né, para inventar nada assim há 2000 anos. Né? O que eles fizeram foi verídico. E estão lá todos os livros da Bíblia, exatamente como esses livros que são impressos, como essas Bíblias que são impressas hoje. Né? Então, a gente não tem dúvida, a gente é uma evidência maravilhosa, e existem várias evidências de que a Bíblia não é uma invenção, não. Vocês vejam, e que ela não é só um livro teológico, só um livro religioso, né? É um livro de sabedoria universal, né? Porque eu não estou aqui defendendo uma religião, eu estou defendendo a palavra de Deus, né? Estou defendendo a glória de Deus, porque quando a gente questiona a palavra, a gente questiona também, muita gente questiona, Jesus foi real, Jesus realmente existiu, tudo que está na Bíblia aconteceu, gente, de verdade, tá? Não tenho dúvida. Então, não tenho dúvida também da parte mais importante, né? Que é a presença de Deus na sua palavra e os ensinamentos de Jesus, que são verdadeiros, vindos de Deus para nós. E que ele foi a própria presença de Deus, Emmanuel, Deus entre nós. Né? E isso é o mais importante. Né? Mas tem vários detalhes assim, se você tiver curiosidade, a Bíblia também diz que a vida está no sangue. Isso nós sabemos cientificamente hoje. E também muito antes de um ser humano comprovar que a Terra é redonda, né, sendo que na Idade Média eles ainda achavam que a Terra era achatada que nem uma pizza, então a Bíblia já dizia, né, vários séculos antes de Jesus nascer, a Bíblia já dizia, lá em Isaías, que Deus estava assentado sobre o globo terrestre. Então, existe muitas evidências, se a gente você ler, você vai descobrir. Mas eu gosto de apresentar os manuscritos, porque as evidências arqueológicas, elas comprovam o que Jesus mesmo disse. Ele disse que as pedras falariam. Se o seu povo não se calasse, as pedras gritariam, né? E as pedras estão falando. Ele também profetizou a arqueologia. Tudo que a arqueologia bíblica hoje comprovaria a existência da Bíblia. Para nós que temos fé, não é necessário. Mas Deus, ele tem misericórdia, ele quer que todos tenham acesso a essa informação, que todos tenham certeza. Então, se você tiver
uma fé ainda menor que um grão de mostarda, que já é bem pequenininho, e precisar de uma forcinha aí, dê uma olhadinha nos manuscritos. Eles são uma evidência, sim, e das maiores e mais perfeitas de que a Bíblia é real. Então, eu vou estar postando alguns links aí para você aprofundar, quem se interessar, e umas fotos também, tá? Obrigada por estar aí assistindo e tenha uma boa tarde. Deus abençoe a todos. Tchau, gente.